Boa noite, estamos no Setembro Amarelo, um mês dedicado exclusivamente para falar sobre o suicídio. Câmara Saúde de hoje vai tratar exatamente deste assunto e aqui no estúdio comigo a Ciomara Benincá, que é psicóloga, presidente do Núcleo de Apoio à Vida, professora da UPF, pesquisadora nas áreas de Psicologia da Morte e Finitude e Terminalidade. Boa noite, Ciomara, seja bem-vinda. Boa noite, é sempre bom estar aqui na TV Câmara, sempre conectada com os assuntos da comunidade. Ciomara, este é um assunto que muita gente ainda tem um certo receio, um certo preconceito, um tabu de tratar. A palavra suicídio choca muito, né? Mas a gente precisa falar dele. É importante que tenhamos um mês exclusivamente, um mês dedicado a isso. É importantíssimo, né? No Brasil a gente tem o Setembro Amarelo desde 2015. Foi uma iniciativa do Centro de Valorização à Vida, juntamente com o Conselho Federal de Medicina e a Associação Brasileira de Psiquiatria. No mundo, o que a gente tem é o dia 10 de setembro, que é instituído o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Mas no Brasil, né, a preocupação vai muito mais além. Por isso, então, foi instituído todo o mês de setembro como dedicado à prevenção do suicídio. Embora a gente tenha evoluído com relação a isso, a este assunto, parece que os números eles estão crescendo. O número de suicídios vem aumentando no mundo todo. Qual é a explicação para isso, Ciomara? Na verdade, primeiro a gente precisa considerar que as estatísticas, até bem pouco tempo atrás, não eram tão confiáveis, né? Então nós temos uma sofisticação nos meios de levantamento de dados que aumenta as estatísticas certamente, né? Nos últimos 45 anos se estima que houve um aumento de 60% no número de suicídios, né? Mas também se sabe que as estatísticas se tornaram mais apuradas, né? Se tornaram mais precisas, mas de qualquer forma, né, nós temos um aumento crescente da desconexão das pessoas com o seu grupo social. As pessoas estão cada vez mais solitárias, mais introspectivas, isoladas, né? Numa era de redes sociais, as pessoas nunca tiveram tantos amigos e também nunca foram tão solitárias. E, obviamente, isso sim interfere no aumento do número de suicídios. Entre outras questões, o estresse do dia a dia, as dificuldades da vida diária, a crise mundial, tudo isso vai interferir para que as pessoas queiram, digamos assim, se despedir da vida, não tenham mais gosto por viver. Depressão e bipolaridade também estão associadas ao suicídio? Certamente. A depressão é considerada a doença do século, né? Se estima que em 2020 vai ser a doença mais incapacitante da história, né? Se estima que sejam 350 milhões de pessoas com esse quadro por ano. Mas não é só isso, né? Porque também se sabe que dos indivíduos que atentam contra a própria vida, somente de todos os deprimidos, né, aqueles que são diagnosticados representam apenas 20% das tentativas e dos suicídios consumados. Então a gente não pode colocar apenas a depressão como sendo a principal causa, embora ela seja extremamente importante. A gente falou de alguns fatores aí culturais, o ambiente que vivemos, né, as redes sociais, mas a genética influencia também nos dados que a gente tem hoje? Não, na verdade a ciência ainda não conseguiu achar o gene suicida. Embora a gente saiba que muitas famílias trazem nas suas diferentes gerações pelo menos uma história de atentado contra a própria vida, o que também se sabe é o que se herda é a tendência a transtornos psiquiátricos, como por exemplo, a transtornos de ansiedade, bipolaridade e depressão. Isto sim é um fator predisponente ao suicídio, mas o suicídio em si não é herdado. Bom, agora a gente vai falar então um pouquinho dos números que temos aqui no nosso país, no estado e, claro, em Passo Fundo. Ciomara, os números no Brasil são alarmantes, no Rio Grande do Sul, da mesma forma, e aqui em Passo Fundo nem se fala, né? Tu tens esses números para passar para os nossos telespectadores? Os números são assustadores no mundo inteiro, né? Hoje, a estimativa que se tem é que 800 mil pessoas atentem contra a própria vida e cometam um suicídio a cada ano, né?
Infelizmente, esses números não tendem a regredir até o próximo ano. A Organização Mundial da Saúde acredita que em 2020 a gente vai ter 1,5 milhão de pessoas que tenham cometido suicídio. O Rio Grande do Sul, historicamente, aqui no país, nosso país é o 8º do mundo já há muito tempo, né? É grave, né? Mas o que é mais preocupante por aqui são os índices do Rio Grande do Sul, que sempre esteve nos primeiros lugares, né? No Rio Grande do Sul a gente tem uma média que varia entre 10,5 a 11, né? E na região aqui do Planalto Médio, segundo os últimos boletins epidemiológicos, o número chega a 12, alguma coisa, né? Quer dizer, consegue muitas vezes ser 3 vezes maior do que a média nacional, que é de 5. Então, realmente é preocupante por aqui. E qual é a justificativa, Ciomara, para que a gente tenha esse número tão elevado aqui na nossa região? Bem, os estudos ainda não foram conclusivos, a maioria são estudos quantitativos que não conseguem esclarecer muito sobre as motivações, né? Algumas especulações dão conta de, por exemplo, uma questão cultural que nós temos aqui no Rio Grande do Sul, que especialmente relacionada à etnia alemã e italiana, né? A alemã principalmente, que tem essa dificuldade, essa rigidez, né, dos valores, essa rigidez na manifestação dos sentimentos, né, muita autoexigência. E isso faz com que o gaúcho seja um povo, digamos assim, complicado de lidar com fracassos, né, complicado de lidar com frustrações, né, que se exige muito. Além disso, a gente tem uma questão do clima. Obviamente que os climas frios, eles tendem a fazer com que as pessoas fiquem mais propensas a desenvolver transtornos de humor, como depressão, por exemplo, né? E a gente tem aqui um longo período de frio. E por fim, a gente também está cogitando, né? Os estudos estão levantando a possibilidade de ter alguma relação com o tipo de agrotóxico que nós usamos por aqui, né? Que são os organofosforados, que contêm magnésio, que são parecidos com os agrotóxicos que são usados na indústria fumageira, na região de Santa Cruz, Frederico Westphalen, né? E que poderia estar justificando alguns números elevados de suicídio na nossa região. Tem um perfil, digamos assim, destes propensos ao suicídio? São mais homens, são mais mulheres, são mais jovens? Se estima que 79% dos suicídios consumados no mundo inteiro sejam dos homens, né? As mulheres, por outro lado, tentam 3 vezes mais do que os homens. Os idosos também estão extremamente vulneráveis ao suicídio, né? Entre os idosos, até o número de tentativas é bem rebaixado, porque o idoso, digamos assim, quando ele tenta, ele consegue, né? Então o número de suicídios consumados entre os idosos é muito maior. Mas o que mais tem assustado o mundo inteiro é o alto índice de jovens com suicídio e tentativa de suicídio. Nestes últimos 5 anos, esse aumento de 24% entre os jovens é muito assustador, né? Geralmente são pessoas mais introspectivas, né? Que têm uma mudança de humor importante, né? Um dia estão muito felizes, no outro dia estão muito tristes, pessoas que têm uma certa impulsividade, dificuldade em lidar com frustração, né? Pessoas que têm dificuldade no relacionamento social, né? Tendem a ficar mais isoladas, e hoje em dia o uso da internet tem facilitado muito para que essas pessoas se sintam conectadas, mas que na verdade elas não estão. Era exatamente esse fator que eu ia te questionar. Qual é a influência da internet, já que a maioria, assim, o número entre os jovens está crescendo? A internet influencia demais nisso. Influencia principalmente numa era que a gente está vivendo, né, em que todo mundo é empresário de si mesmo. As pessoas mostram vidas que não são reais, né, corpos maravilhosos, muito dinheiro, viagem, comida, né, todas as pessoas estão conectadas com vários grupos, são muito populares.
E na verdade isto não é real, né? Nós estamos competindo com a imagem de alguém que mostra só o seu melhor, enquanto nós sabemos que nós não temos essa vida. E, digamos assim, é como se a nossa vida real não correspondesse àquilo que nós vemos, né? São bastidores, nós estamos competindo com o palco dos outros. Para os jovens isto é muito frustrante, porque ele estabelece uma meta, ele estabelece um termo de comparação que é absolutamente inalcançável. Hoje em dia também a gente tem o hábito de não parar para conversar. As conversas são muito superficiais, né? Mesmo quando a gente se encontra na rua, a gente diz olá, tudo bem? A gente não escuta a resposta do tudo bem. É no automático, né? É no automático. As pessoas realmente não param para ouvir se está tudo bem, né? Então, o que existe é uma cultura generalizada das pessoas não pararem mais para olhar o outro, para se importarem como o outro está, e assim a solidão tem imperado no mundo moderno. Eu acho importante a gente mencionar, então, nesse momento, quais sinais a gente deve observar, então, de algum amigo, de algum familiar, alguém que está próximo, né? Para que a gente não tenha logo mais adiante, então, um final aí triste. Isso é bem importante, né? Principalmente porque o que é divulgado nas campanhas de prevenção é de que 9 entre 10 suicídios poderia ter sido evitado. Só que na prática não é tão simples assim. Muitos sinais, muitas verbalizações só adquirem significado depois que a pessoa tenta ou é vítima de suicídio, né? Então é importante a gente mudar o olhar sobre as pessoas e a forma como elas se mostram, como elas pedem ajuda. Verbalizações do tipo, estou cansado de viver, né? Quando eu não estiver mais aqui, vocês sentirão a minha falta, né? A vida para mim é muito pesada, a vida para mim perdeu a graça. Devem ser analisadas, devem ser consideradas. Nesse momento se deve parar e perguntar para a pessoa como ela está e até ajudá-la a procurar ajuda. Simplesmente dizer para alguém, você precisa procurar ajuda, se ela já está num quadro depressivo, não vai significar nada, porque ela não tem forças para isso. É preciso prestar atenção também em mudanças de humor, né? Uma pessoa que vai de um humor deprimido para uma alegria efusiva, certamente é uma pessoa que está apresentando um transtorno de humor importante, né? Preciso prestar atenção também em abuso de álcool, em abuso de drogas, prestar atenção em planos, né? Alguém que começa a se preocupar em deixar tudo organizado, pagar suas contas, né? Começa a se despedir dos outros, dizer que não vai mais estar aqui, né? Que gostaria de deixar tudo certo. É preciso parar e prestar atenção nela, ajudando a procurar ajuda enquanto é tempo. E muita gente pensa, tá querendo chamar atenção, tá se vitimizando. É bom dedicar um pouquinho mais de atenção a essa pessoa, né? Que se ela está querendo chamar atenção, ela precisa de atenção, na verdade. Certamente alguém que se utiliza digamos assim, do fim da própria vida como forma de chamar atenção é alguém que está em muito sofrimento. Isto não é justificativa para não ajudá-la, né? Quer dizer, as pessoas pedem ajuda da forma como elas conseguem pedir. Resta aos demais, ao contexto, ao seu grupo, entender esse pedido de ajuda. Ninguém tenta se matar só para chamar atenção. Isto é sinal de sofrimento e é um sofrimento que precisa ter voz, que precisa ser olhado. Então, no Câmara Saúde de hoje, a gente está falando sobre Setembro Amarelo, um mês dedicado exclusivamente para falar sobre o suicídio. A gente vai fazer um rápido intervalo e retorna em seguidinha. Não saia daí. O que é importante para você é importante para a Câmara. A Câmara de Vereadores tem compromisso com a comunidade e transparência na gestão. Por isso, debater as necessidades da comunidade faz o trabalho do Legislativo ter muito mais resultados para você. Com participação, as mudanças acontecem e os investimentos geram mais desenvolvimento e garantem um futuro melhor para a nossa cidade. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, a casa dos grandes debates.
programa Câmara Saúde de hoje está falando sobre o Setembro Amarelo, um mês dedicado exclusivamente para falar do suicídio. Aqui no estúdio comigo, então, a psicóloga e também presidente do Núcleo de Apoio à Vida, Ciomara Benincá. Ciomara, eu inicio então essa segunda etapa do programa falando um pouquinho sobre as situações traumáticas, como a perda de alguém próximo, de um familiar, de um amigo, bullying. Essas situações traumáticas acabam influenciando aí naqueles dados que nós passamos no bloco anterior referentes ao suicídio? Certamente, essas situações que envolvem perdas, violência, traumas, de uma maneira geral, elas são gatilhos, Elas são gatilhos como se fossem justificativas para a pessoa tentar ou ser vítima de suicídio. Na verdade, o que existe é uma vida já, que, digamos assim, tem uma série de acontecimentos e fatores predisponentes, como uma doença psiquiátrica, tentativas anteriores, suicídio na família, transtornos de humor de uma maneira geral, que uso de álcool, uso de drogas, isso sim, são fatores que predispõem ao suicídio. Os eventos, isoladamente, eles são apenas a última gota para levar a um quadro grave como esse. A família que fica. A família que fica. Como a gente pode, então, trabalhar com ela, conversar com ela? De que forma fica, então, essa pessoa que perdeu alguém vítima de um suicídio, então? Exatamente. Veja só, se nós temos um número tão grande de suicídios anualmente, as estimativas falavam em algo como de 6 a 10 pessoas enlutadas por suicídio, o que seria um fator predisponente para o luto complicado. E o luto complicado também é um fator predisponente para novos suicídios. Isso é muito grave, Inclusive, a Organização Mundial da Saúde já estima algo em torno de 145 pessoas enlutadas por suicídio, considerando o potencial das redes sociais de divulgar esses casos, Isto é um assunto muito importante porque o luto daqueles que ficam depois de um suicídio deve ser olhado de uma outra maneira, Em todo o país e em todo o mundo já existem iniciativas relativas justamente a esta população, como por exemplo os grupos de apoio aos enlutados por suicídio. Em Passo Fundo, oportunamente, nós estaremos divulgando um grupo que será promovido justamente pelo CVV, por aqui, que vai ser totalmente gratuito, mas iniciativas nesse sentido já acontecem em todo o Brasil. Aliás, a Ciomara fala do CVV, acho importante também nesse momento falar um pouquinho sobre este canal de comunicação, esse momento também que tem para que as pessoas que estão passando por momentos difíceis, com esses pensamentos suicidas, tem esse canal, esse número, através 188, 188. Do CVV, que aí pode conversar um pouquinho, e também a ligação é anônima, ninguém se identifica, então a pessoa pode ficar à vontade, buscar essa ajuda, porque às vezes essas pessoas não se sentem à vontade de conversar com a família, com um amigo, então é importante esse trabalho do CVV, Ciomara? O CVV, conhecido como Vai Você, mas na verdade a sigla significa Centro de Valorização à Vida, é uma associação civil sem fins lucrativos, não governamental, que reúne voluntários por todo o Brasil, são mais de 3.000 voluntários que se qualificam para a escuta, que se qualificam para prestar apoio emocional. É um número de telefone totalmente gratuito, não precisa nem ter crédito no celular para ligar, pode ligar de orelhão, de telefone fixo, de qualquer lugar. É um número que é considerado de utilidade pública pelo Ministério da Saúde, por isso ele é totalmente gratuito no Brasil inteiro, Funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana,
E do outro lado, vai ter sempre um voluntário disposto a ouvir, disposto a prestar apoio emocional naquele momento de crise do sujeito, né? A ligação é totalmente anônima e sigilosa, a pessoa que liga não precisa se identificar, o voluntário do outro lado também não vai perguntar nada para ela nesse sentido, né? Ela vai ter absoluta liberdade para falar e também todo o tempo que ela precisar para conversar. Anualmente são mais de 3 milhões de ligações por ano e isso faz com que a gente já esteja assim, muito preocupado com o nosso número de voluntários. O curso de qualificação para se tornar um voluntário é totalmente gratuito. Em 2 meses, assistindo aula uma vez por semana, a pessoa se torna um voluntário do CVV, prestando ajuda para as pessoas que estão em crise por, em média, 4 horas por semana, não mais que isso. Esse voluntariado pode acontecer tanto na forma de atendimento do telefone, no posto físico, quanto por chat. Né? Quer dizer, a pessoa pode se tornar um voluntário atendendo esses indivíduos em crise na sua própria casa. Então, nós, neste momento, em Passo Fundo, estamos no nosso segundo PSV, que é o Programa de Seleção de Voluntários, né? Porque nós estamos funcionando aqui desde o início do ano. Mas, oportunamente, nós teremos uma chamada para o nosso terceiro curso de qualificação de voluntários, né? Então, as pessoas que tiverem interesse, nós chamamos, né? Nós pedimos que venham até nós divulgaremos este curso de qualificação pelo nosso Facebook, que é CVV Passo Fundo, né? Pela nossa página, ou as pessoas que tiverem interesse em ter mais informações podem nos mandar um e-mail. O e-mail é passofundo@cvv.org.br. Certo. Como você disse então, Ciomara, esse serviço já está funcionando há algum tempo. Tem uma média de ligações aqui de Passo Fundo, então, que vocês têm recebido pelo 188? Não, as divulgações estatísticas não acontecem localmente, elas acontecem sempre a nível nacional, certo. Justamente porque a gente precisa garantir o sigilo, né, digamos assim, dos números. As ligações são divulgadas nacionalmente, esses 3 milhões de ligações são no país inteiro, né, em mais de 100 postos que existem e, digamos assim, dificilmente uma ligação feita de Passo Fundo vai cair para um voluntário de Passo Fundo. Existe um sistema de distribuição que faz com que as ligações caiam nos diferentes locais do Brasil. Então, dificilmente um voluntário daqui vai falar com alguém que liga daqui. Importante falar isso, porque às vezes quem está do outro lado da telinha tem essa dúvida de como que funciona. Então, por exemplo, uma pessoa está com um momento de crise, liga para o 188 e como ela é atendida? Qual é a primeira palavra, então, que o voluntário fala, então, para essa pessoa? Como que acontece, né, essa ligação? Como conversar com uma pessoa num momento de crise? A primeira frase a ser dita é "Como vai você?", né? Que é uma frase tão simples que a gente poderia dizer para todo mundo que está em volta da gente, do nosso trabalho, né, na nossa escola, em todos os lugares, no supermercado, uma frase tão simples que pode salvar vidas, né? É uma frase que abre um infinito de possibilidades para a pessoa poder se expor, poder desabafar e poder ter o apoio que ela precisa naquele momento. A gente então deve aproveitar, antes de encerrar o Câmara Saúde de hoje, passar, eu acho, algumas dicas, porque muita gente quer falar sobre o assunto, principalmente no mês de setembro, mas acaba falando coisas que não deveriam ser ditas no momento. Então, Ciomara, você que tem propriedade, né, que tem responsabilidade para falar sobre tudo isso que a gente está mencionando no programa, queria que então deixasse as suas considerações finais. É importante quando a gente fala do slogan do setembro, né, falar é a melhor solução,
que a gente fale com cuidado, né? Que a gente fale com ética. Esta ética implica em, por exemplo, a gente não ficar esmiuçando a maneira como a pessoa foi vítima de suicídio, que meios ela utilizou, né? Os planos que ela fez, porque isso realmente não importa. Também é importante a gente não romantizar o caso do tipo, este está sendo, né, crucificado porque os jovens também são. Não, é uma pessoa que está em sofrimento, que provavelmente tenha uma doença psiquiátrica não diagnosticada, né, mas não necessariamente. Sofrimento sempre, né? Também é importante que a gente não fique dedicando, né, mensagens, né, colocando essa pessoa num pedestal, porque o caso dela deve servir para que outros casos sejam prevenidos e não para ficar prestando homenagens. É alguém que sofria, né, que não conseguiu ser ajudado naquele momento, mas que o conhecimento deste caso traga a possibilidade de valorizar a vida e de evitar novos suicídios. Vamos passar então mais uma vez o número do CVV e também o e-mail para quem tem interesse em ser um voluntário. As ligações para o CVV devem ser realizadas para o número 188 a qualquer hora do dia, da semana, feriados, sempre vai ter um voluntário à disposição. Só que nós ainda somos poucos voluntários para o número de pessoas que estão precisando de ajuda. Então nós estamos fazendo um chamamento para a população de Passo Fundo que queira ser voluntário, né? Ou mesmo para a população fora de Passo Fundo que queira ser um voluntário online, via chat, né? Que mande um e-mail para nós, passofundo@cvv.org.br ou acesse a página do CVV Nacional, cvv.org.br e coloque lá, quero ser um voluntário. O CVV vai encontrar esta pessoa e vai achar uma maneira de aproveitar essa sua vontade, essa sua solidariedade com o outro. Então, no programa Câmara Saúde de hoje, nós falamos sobre Setembro Amarelo, um mês dedicado exclusivamente à prevenção do suicídio. A minha convidada foi Xiomara Benincá, psicóloga e também presidente do Núcleo de Apoio à Vida. Xiomara, obrigada pela participação e uma ótima noite para ti. Obrigada, igualmente um prazer estar aqui. Uma boa noite também a você que acompanhou o Câmara Saúde de hoje. Logo após o bloco de intervalos, nós temos mais programação aqui no canal 16.